A trégua não durou muito. Hoje, a Rússia praticamente quebrou a trégua energética na Ucrânia, que foi anunciada apenas ontem por Donald Trump. Por causa disso, a próxima rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, prevista para 1º de fevereiro, foi cancelada. Já se sabe que nas últimas 24 horas a Rússia redirecionou seus ataques para a logística na Ucrânia, continuando assim o terror contra os civis. Ao mesmo tempo, especialistas observam que as tropas russas poderão acumular arsenais de drones e mísseis, que poderão ser usados para realizar grandes ataques combinados no futuro. Enquanto isso, a Ucrânia, por sua vez, interromperá seus ataques à infraestrutura energética russa. Ao mesmo tempo, hoje a questão dos territórios voltou a ser discutida de forma intensa. Donald Trump afirmou que as partes alcançaram grande progresso nessa questão. Vladimir Zelensky declarou que não pretende ir a Moscou, mas convida Vladimir Putin a Kiev para assinar o acordo de paz. E lá mesmo, na capital ucraniana, propõe a Putin resolver a questão dos territórios. Já o representante dos Estados Unidos na ONU declarou que a questão dos territórios será resolvida nas próximas semanas. Então, vamos sistematizar todas essas notícias em uma exposição lógica, discutir tudo o que diz respeito à trégua energética e às negociações de paz propriamente ditas. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva seu comentário abaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então vamos por partes. Donald Trump declarou hoje que atualmente há um progresso significativo nas negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Trump também comentou sobre a trégua energética entre a Ucrânia e a Rússia e destacou que valoriza muito a ausência de ataques da Federação Russa ao setor energético ucraniano, o que está sendo observado até agora. Algumas horas depois, aqui está a citação. Eu disse que a Rússia temporariamente não está realizando bombardeios devido ao clima extremamente frio. Nós pedimos ao presidente Putin se eles poderiam parar os bombardeios por uma semana, e ele concordou com isso. Nós valorizamos muito isso. Quanto às negociações para resolver a guerra na Ucrânia, a próxima rodada deve acontecer já em 1º de fevereiro em Abu Dhabi. E, como declarou o secretário de Estado do EUA, Marco Rubio, espera-se que apenas 2 países participem das negociações, Ucrânia e Federação Russa, ou seja, não haverá mais intermediários americanos. Mas já surgiram sinais de que os russos sabotaram essas negociações. Mais tarde, o cessar-fogo energético também foi confirmado por Volodymyr Zelensky, embora nenhum acordo tenha sido realmente assinado, e então os russos imediatamente romperam esse cessar-fogo. O porta-voz do ditador russo, Dmitry Peskov, confirmou o consentimento da Federação Russa para o cessar-fogo energético, mas apenas até 1º de fevereiro. Segundo ele, o Kremlin fez isso, cito, para criar condições favoráveis para as negociações. E aqui vale ressaltar que Donald Trump já afirmou 2 vezes que esse cessar-fogo energético foi estabelecido por uma semana, durante uma semana, e não até 1º de fevereiro, e depois do fim do cessar-fogo energético, vale destacar que a Ucrânia será atingida por uma onda de frio de até menos 28 graus, ou seja, a Rússia retomará os ataques no auge do frio. Além disso, Zelensky afirmou que durante o chamado cessar-fogo energético, o exército russo redirecionou os ataques para a logística e agora segue a citação dele. Durante a noite passada, não houve ataques a instalações de energia, mas ainda ontem à tarde foram atingidas exatamente instalações de energia em várias regiões. Estamos registrando agora a reorientação do exército russo para ataques à logística. Também continuam os ataques de drones a bairros residenciais, em particular em Zaporizhia, os Shaheds atingiram um dos distritos da cidade. Quase 24 horas por dia continuam os ataques de drones FPV contra Kherson e Nikopol. A situação é complicada nas regiões fronteiriças de Chernihiv, Sumy e Kharkiv. E agora sobre esse cessar-fogo, o Instituto de Estudos de Guerra de Washington escreve que a moratória de uma semana anunciada pelo presidente do EUA sobre os ataques da Rússia à Ucrânia pode ser benéfica para o Kremlin. Para acumular drones e mísseis, segue a citação do Instituto. As tropas russas poderão acumular arsenais de drones e mísseis que poderão usar para realizar grandes ataques combinados no futuro. Enquanto isso, a Ucrânia interromperá seus ataques à infraestrutura energética russa.
O Kremlin já havia proposto um cessar-fogo de curto prazo como parte da guerra cognitiva, tentando demonstrar disposição para acordos. Ao mesmo tempo, rejeitando os apelos da Ucrânia e dos Estados Unidos por uma moratória mais longa ou permanente sobre ataques à infraestrutura civil. E agora, nesse contexto, Zelensky declarou que as negociações entre Ucrânia, EUA e Rússia em Abu Dhabi podem ser adiadas e que a questão mais difícil continua sendo a das terras. No entanto, a Ucrânia está pronta para a desescalada caso a Federação Russa tome essa iniciativa e cesse completamente os ataques ao setor energético. Nesta parte do programa, vou apresentar os principais pontos da conversa de hoje de Vladimir Zelensky com os jornalistas, e em um episódio separado vamos analisá-los em detalhes. Então, Zelensky declarou que, se a Rússia não atacar nosso setor energético, nós também não atacaremos o setor energético deles. Os territórios e a usina nuclear de Zaporizhia são uma questão à parte. Um encontro com Putin em Moscou é impossível, então, que ele venha para Kiev. Quanto aos acordos entre Putin e Trump em Anchorage, Zelensky não sabe sobre eles, mas imagina do que se trata. Zelensky também afirmou que a história com a Groenlândia pode ser usada para tirar nossos territórios e reconhecer isso de júri. Zelensky tem certeza de que o plano de paz deve ser assinado pelos presidentes. Mas a Rússia, mesmo depois disso, não vai se acalmar e, segundo Zelensky, pelo menos vai travar uma guerra híbrida contra a entrada da Ucrânia na União Europeia. Aliás, sobre as negociações em torno dos territórios, se a Ucrânia e a Rússia conseguirão chegar a um acordo sobre a questão territorial, saberemos já nas próximas semanas. Foi o que declarou o embaixador do Ziwara na OTAN, Matthew Whitaker. Ele está certo de que, de acordo com os relatórios da delegação que ele viu, tudo se resume justamente aos territórios, e já há progresso nas discussões. E para finalizar, vou trazer uma notícia muito importante e significativa. Lembram como, literalmente ontem, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, gritava que o Kremlin rejeita as garantias de segurança para a Ucrânia desenvolvidas pelos EUA com seus aliados? Tipo, se o Ocidente decidir continuar armando a Ucrânia e apoiando seu exército. E, como disse Lavrov, o regime em Kiev, então Moscou meio que se satiriza, e nós não concordamos de jeito nenhum. Então, felizmente, enquanto Lavrov está lá despejando suas palavras, Washington está agindo conforme o plano. No site do Pentágono hoje apareceu uma notícia muito importante. Os Estados Unidos fecharam um contrato para reparo e manutenção dos caças F-16 ucranianos na Bélgica, que será válido até 2029. Foi informado que esse contrato prevê a manutenção técnica dos aviões F-16 de nível médio e alto de complexidade, assim como de seus motores e fornecimento de materiais, para a Ucrânia. O valor total do contrato é de quase 250 milhões de dólares. Então, Lavrov, claro, pode ser contra, mas os acordos entre a Ucrânia e os parceiros seguem seu curso. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este vídeo foi interessante e útil para vocês, vocês podem apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.